Saiba agora tudo o que vai acontecer na novela Te Dou a Vida. A partir de agora, saiba bem antes com exclusividade tudo o que vai acontecer por completo. Alerta de spoiler, chamadas, resumos completos e tudo em primeiríssima mão. Nos conta também de onde você nos acompanha e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Eduardo revisou um relato do caso de um atraente detetive. Inês viu isso e ficou um pouco com ciúmes. Ela foi embora assim que Eduardo se levantou. Ele a seguiu. Foi estranho e ela acabou então confessando que esperava que ele fosse mais do que um amigo. Ele disse que talvez fosse possível, mas ela quase fugiu. Ele disse que ela não contou porque veio e disse que não era tão importante. Esther encontrou a camisa de futebol de Domingos. Ela então entregou a Pedro, que experimentou. Claro que era grande demais para ele. Foi um momento agridoce para os dois. Helena então chegou e disse a ele que o bebê de Gina não era dele. Ela foi bem clara e direta. Ele disse a ela que tinha descoberto ontem e perguntou como ela sabia. Então Helena contou a ele como Andréa descobriu por meio de Nelson. Pedro não acreditou muito nisso a princípio. Ele e a filha olharam-se nos olhos o tempo todo. Que idiota eu fui. Eles me enganaram. Até agora eu pensei que ninguém mais soubesse disso. Então Nelson era seu cúmplice? Até o fim eles permitiram que meu pai tivesse ilusões sobre um neto sabendo que esse bebê não era meu? Fala então Pedro angustiado. Helena parecia um pouco desconfortável. Esther entrou na sala perguntando: "O que você está dizendo?" Pedro então respondeu: "Esse bebê de Gina, mamãe, não é meu, e por isso que eu mandei ela embora ontem." Não só Esther não desmaiou, ela ficou com raiva. "Eu sempre soube que ela não era uma boa pessoa, mas nunca imaginei que ela usaria um bebê para tentar segurar você. Essa é a única coisa importante para aquela desgraçada." Pedro disse para ela se acalmar, mas Esther não tinha acabado. "Como posso me acalmar, Pedro? Ela brincou com todos os nossos sentimentos, principalmente com o do seu pai. Ele estava tão animado com a ideia de ter um neto. E como eu fui tola, me ofereci para cuidar dela." De repente, todo esse barulho tirou então Samuel de seu quarto. Esther disse a ele que Gina mentiu para todos eles. Pedro acrescentou que Nelson escondeu isso. Ele se sentiu um idiota após descobrir isso. Esther disse a ele que não era tão culpa sua. Gina enganou a todos, mas isso não será ignorado, disse ela. Bom, Esther continuou dizendo que ambos teriam que ouvi-la. Ela então saiu. Pedro perguntou a Helena se ela iria acompanhá-los e ela disse que precisava ir ao escritório. Ela se ofereceu para levar Samuel, mas ele disse que precisava ir para a universidade primeiro. Ele perguntou se poderia chegar um pouco atrasado e ela disse que não havia problemas e ela se foi. Nelson encontrou Gina na cozinha, semeando então meio melão. Ele a repreendeu por sair da cama e ela disse que estava bem e que estava entediada. Ele a lembrou de que ela deveria descansar e ela disse que isso tudo era um exagero. Deixe-a pelo menos tomar um café da manhã. A campainha tocou, interrompendo então a discussão de pai e filha. Ela não esperava por ninguém. Nelson atendeu a porta e Augustinho entrou, exigindo saber onde Gina estava. Nelson então latiu para ele, exigindo saber porque Augustinho disse a ele. Augustinho disse: "Não me diga que você não sabia de nada." E Gina saiu dizendo que pediu a ele que não dissesse nada. E se iniciou então uma discussão entre Gina e Augustinho, que comuniou com ele dizendo que não seria negado o direito de ter seu filho. Assim que Esther entrou e deu um tapa em Nelson, ela exigiu saber por que ele permaneceu em silêncio sobre isso, acrescentando que ele era tão mentiroso quanto sua filha. Ela continuou a falar da decepção de Pedro e de tudo mais, não dando a Nelson chance de se explicar. Pedro perguntou a Augustinho o que ele estava fazendo ali, e ele foi bem direto e disse que era o pai. Ele não disse a ele porque ele também não sabia. Pedro olhou para Gina e perguntou: "O que mais, Gina? O que mais há para saber?"
Ela balançou a cabeça e teve a ousadia de reclamar. Foi tudo culpa sua, Pedro. Se você não tivesse me deixado no altar, isso não teria acontecido. Eu não teria me deitado com esse aí, esse Agostinho. Pedro então falou que ela o fazia parecer idiota e ela disse que não queria perdê-lo. Ele disse que ela sempre foi egoísta e pensava apenas em si mesma. Gina resmungou que não sabia que causaria tanta dor. Esther não acreditou nisso por um nono segundo. Agora eu sei porque as últimas palavras de Domingos foram em seu nome antes de morrer. Ele queria nos contar. Ela se virou para Nelson. E você? Você é igual à sua filha. Você permaneceu em silêncio, sabendo que ela estava fazendo isso conosco. Ela, então, não permitiria que Nelson se desculpasse. Eu não posso te perdoar, fala Esther. Não posso perdoar um homem que destruiu uma amizade de tantos anos que tínhamos. Então, Domingos, você era como um irmão e você falhou, você preferiu manter a boca fechada em vez de dizer a verdade. Gina tentou defender seu pai, dizendo a Esther que ela havia pedido a ele para permanecer em silêncio, mas Esther não parou. Mesmo? E ele não, o julgamento para perceber que o seu efeito estaria em silêncio traria muitas consequências? Talvez um dia Deus te perdoe, mas eu não. Ela e Pedro então foram embora. Augustin não estava muito atrás, então Nelson gritou. Gina subiu as escadas para evitar então enfrentá-lo. Mais tarde, quando tudo se acalmou, Nelson foi ao quarto de Gina e disse-lhe que já havia então devia tê-la tratado com firmeza há muito tempo. Em vez disso, ele apenas alimentou seu egoísmo e essas foram as suas consequências. Ela queria que ele a deixasse em paz, mas ele não permitiu isso. Ele a lembrou que eram seus amigos cuidando dela e perguntou se ela percebeu o que tinha feito com aquela família. Ela então cantou a mesma velha canção de antes. Porque ninguém entende que tudo o que eu fiz foi por amor a ele, a Pedro, tudo. Então ele disse a ela que tudo era sobre ela, e ele tolamente concordou com isso. Mas você é meu pai, fala Gina. O que vou fazer? Então ele fala, você deveria estar do meu lado me ajudando. Ele disse a ela que tinha feito coisas ruins, como tolo. Ele também fez. Ela realmente teve a coragem de dizer para ele se acalmar, porque foi ela quem perdeu tudo. Nelson então afirmou veementemente que, gostasse ou não, Augustin teria direitos sobre o filho. Nesse momento, Gina choramingou novamente e Nelson disse a ela que Augustin teria seus direitos e o ajudaria também. Ele não iria mais tolerar nada disso dela. Ele saiu e fechou a porta. Gina parecia estar tentando chorar. Mas, em vez disso, parecia então petulante, como sempre, como de costume. Ainda nesse mesmo capítulo, Esther e Pedro foram para casa. Nenhum dos dois queria ter nada a ver com Gina ou Nelson. Pedro disse que renunciaria então à garagem. Esther tinha certeza de que ele conseguiria um novo emprego rapidamente. Pedro não tinha certeza se ele era tão bom quanto Esther pensava, mas pelo menos ele então logo estaria livre para poder ficar com Helena, o grande amor de sua vida. Esther então percebeu que eles tinham saído enquanto ela estava lá, então ela ligou para ela para se desculpar. Helena então entendeu. Esther disse que eles desabafaram e se sentiram um pouco melhor. Ela deu o telefone para Pedro, que se sentiu livre de Gina e de suas mentiras. Helena então disse a ele que ainda não havia obtido os resultados do DNA e que a situação com a empresa de seu pai ainda não estava resolvida. A conclusão então usual de sempre. Madre Refúgio fez uma visita a Dona Isabel e perguntou como ela estava. Ela respondeu ruim, porque queria ficar em sua casa. Não havia motivos para ela estar na casa de repouso. Madre Refúgio disse que falariam então sobre isso quando o filho dela chegasse. Que o Miguel me tratou mal, mas o meu filho vai colocá-lo no seu lugar. Madre Refúgio então perguntou quem era Miguel e Dona Isabel disse que era
Ele quem dizia que era o filho dela. Mas ele não é meu filho, ele é um servo. Madre Refúgio olhou para a irmã Bernardina algumas vezes durante tudo isso. Por fim, ela disse à noviça: preciso falar com você e te vejo no meu escritório. Augustinho entrou no escritório de Rosa para algo necessário para o trabalho. Ele era estritamente profissional e ela percebeu que ele estava chateado por ela não ter contado a ele sobre o bebê. Eles eram amigos, ela disse, mas ela também era amiga de Gina. Ela havia lhe pedido 1000 vezes para não contar a ninguém sobre isso. Nesse intervalo, ela estava esperando que ele desistisse da ilusão de ter Gina porque era inútil. Ela queria dizer a ele muitas vezes, mas sabia que ele não iria ouvir. Se isso acabasse com sua amizade, ela poderia lidar com isso, mas ela tinha que ficar quieta. Augustin não disse nada sobre isso, apenas que estava voltando ao trabalho e ela parecia um pouco triste.